Então, olha que questão interessante. O professor Ítalo Feitosa fez um desafio em grupo, de tal forma que os alunos, a partir do seu desenvolvimento, fossem capazes de descobrir a altitude da cidade em que ele nasceu. Para tal, ele colocou as seguintes informações. Uma tabela que fornece a temperatura T, na qual a água entra em ebulição na cidade, em função da pressão P exercida sobre ela. Então tá aí a tabela, que vai relacionar a temperatura, né, de ebulição e a pressão que a atmosfera está exercendo, tá? A cada 100 metros de elevação na atmosfera terrestre, corresponde a uma diminuição de aproximadamente 1 centímetro na pressão atmosférica, para altitudes não muito grandes. Nesta cidade, sabe-se que a água em uma panela entra em ebulição a 95 graus Celsius. Tendo em vista essas informações, esses estudantes concluíram que a altitude aproximada da cidade em relação ao nível do mar vale. Pessoal, vamos discutir algumas coisas aqui. Ele está dizendo que a água entra em ebulição a 95 graus Celsius. Eu te pergunto, se ela entra a 95 graus Celsius, você acha que ela está numa altitude maior ou menor? Se ela entra numa temperatura de ebulição menor que 100, é porque ela está mais em cima. Veja que quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Então veja, se a gente colocar aqui como referência para a atmosfera, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui essa coluna de ar exercendo pressão aqui. Já aqui em cima, eu vou ter só essa coluna aqui de ar. E aqui embaixo, eu vou ter essa coluna maior. Beleza ou não? Então, em pontos mais altos, a água de fato ferve a uma temperatura menor. Aqui ao nível do mar, é o que a gente coloca como uma temperatura, como uma pressão, certo? De 76 centímetros de mercúrio, que é a pressão de uma atmosfera. Olha o que ele está dizendo. A cada 100 metros de elevação. Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto foi elevado. Bom, aqui a pressão estava em 76 centímetros de mercúrio. Já aqui a pressão foi para 64 centímetros de mercúrio. A pressão diminuiu, está coerente. Pessoal, quanto foi essa elevação aqui? Você concorda que foi de 12 centímetros de mercúrio? Porque de 76 para 64, eu diminuí 12 centímetros. Então, se 100 metros equivale a uma diminuição de 1 centímetro, 12 centímetros, se você fizer essa conta, né? Ela vai dar exatamente 1.200 metros. Então, essa cidade aí, teoricamente, ela estaria numa altitude de 1.200 metros. Tranquilo?